Boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus esteja abençoando a vida de cada um que vai acompanhar essa live ao vivo, né? E também aqueles que irão depois acompanhar aí na página da Igreja Sagradas Missões, Igreja Evangélica Sagradas Missões, né? O vídeo fica à disposição para que você possa estar aí acompanhando essa mensagem desta noite. Tá bom? Como é que vocês estão? Como é que está chegando aí também a transmissão? Quero mandar aí o meu abraço fraterno a todos que estão acompanhando, né? Já temos várias pessoas aí que estão acompanhando. Quero mandar um alô aqui todo especial para Gislene, para a irmã Ivone, o Eric, né? Para minha filha Cariele, para minha esposa Pastora Delma. Quero mandar um alô aí especial aí para o Israel também, para Tatiane, para o Elismar Guerreiro, né? Para Camila, o Edinho, né, o meu genro, e também a minha filha Débora. Mandar um alô aí para esse pessoal aí que são guerreiros aí na oração também. Na oração, na consagração ao Senhor. Hoje sábado, nosso dia de estar nessa batalha de cobertura, cercando todos os pontos, né? Em oração, precisamos estar em oração constante, né? Que já tem várias pessoas participando, já vamos compartilhar aí uma palavra com todos vocês. Você que pode pegar a sua Bíblia nesse momento para estar compartilhando conosco, junto conosco dessa palavra. Quero mandar ali, está acompanhando lá em São Francisco do Guaporé, o meu cunhado Antônio Itanael, está acompanhando lá em São Francisco do Guaporé. Mandar aí um alô também aí para Pastora Maria Bernadette, Pastora Abençoada, o Michael também aí acompanhando, Pastor Pompeu, Gelma, o pessoal aí estão chegando, estão acompanhando. E assim, pessoal, vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar aí a live com outros irmãos e até mesmo em grupos, né? Grupos que tem vários grupos aí na rede social, de Facebook. Bom, a gente está compartilhando a live para a gente poder estar abençoando a vida de outras pessoas. Nós sabemos que são muitas pessoas que elas têm sido abençoadas através das mensagens, né, que estão sendo transmitidas aí nesse período, né? Eu creio assim que Deus tem usado nos dado essa ferramenta para abençoar a vida de muitas outras pessoas. E nós estamos aí num momento propício para poder estar fazendo esse trabalho através da internet e abençoando vidas. Então é importante cada um estar compartilhando também essa live abençoada. Eu quero compartilhar uma palavra aqui nesta noite que está registrado aqui no livro, em todos os evangelhos, né? Mas eu quero registrar o que está escrito aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 38 em diante. Mas antes, quero orar com você antes de compartilhar essa palavra. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós nos reunimos mais uma vez para este momento especial, este culto, né? Esse culto através da internet.
através do Facebook, desta página. E eu te peço, meu Deus, que aonde chegar esta mensagem, pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam despertadas, pessoas elas venham se levantar para fazer cumprir o ide do Evangelho, fazer com que o reino de Deus ele se expanda na face da terra, Senhor. Venha abençoar nesta noite. Meu Deus, aqueles também que estão acometidos de enfermidades, que eles venham ser curados, venham ser libertos, venham ser abençoados pelo teu poder neste momento. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra de Deus, aqui nesse trecho muito importante, fala do sepultamento de Jesus. E aqui no sepultamento de Jesus tem dois personagens que tiveram um papel, cumpriram o papel deles, para qual Deus havia o colocado naquela determinada posição, naquele determinado lugar. Eles cumpriram com o papel deles para com o corpo de Jesus. Entenda, meus amados, que nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja do Senhor Jesus, ela é o corpo de Cristo, né? Nós somos membros desse corpo. A igreja é representante, né, do Senhor na face dessa terra. E esses homens, e eu acredito que eles foram colocados em determinadas posições para que viesse cumprir um propósito, porque ninguém está em determinado lugar sem um propósito. Ele pode não cumprir o propósito para o qual ele foi colocado naquele lugar, porque nós temos livre escolha. A pessoa ela pode estar num lugar para cumprir um propósito, mas ela pode não cumprir aquele propósito para o qual ela foi colocada naquele lugar. Mas bem-aventurados são aqueles que não se omitem ao propósito, ao chamado de Deus para determinadas áreas, para determinados lugares. São bem-aventurados. Porque a própria palavra ela diz que se nós não clamar, as próprias pedras clamarão. As próprias pedras, elas vão falar. Então, temos sido colocados em vários lugares. E em cada lugar que nós temos a oportunidade de estar, acredite, você foi colocado ali com um propósito. E esses homens, eles foram colocados neste lugar para um fim, para alcançar em determinado tempo, em determinado momento, cumprir o seu papel naquele lugar. Diz a palavra do Senhor. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus.
com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então, quem eram esses dois homens? José de Arimateia e Nicodemos. Eles ocupavam uma posição política religiosa de muita relevância naquele lugar. Eles eram membros do Sinédrio. Eles eram membros do maior Sinédrio, porque existia o Sinédrio maior e o menor. O menor era aqueles que, como se fosse distribuído nos municípios, né? Como hoje existe essa divisão hoje, por exemplo, aqui no Brasil, existe aqueles que governam, né, na esfera federal, estadual, municipal. Então, existia aqueles que tinham a incumbência de cuidar de uma forma geral, e existia aqueles que cuidavam também da parte política e religiosa, né, de uma forma regional e de uma forma local. Então, assim era dividido a questão do Sinédrio. E eles eram principais, eles eram homens importantes. E esses homens, para alcançar uma posição dessa, eles tinham que ser homens bem vistos pelo povo, para fazer parte desse grupo, né? Que governavam, que administravam, que resolviam questões políticas, que interviam em questões administrativas, que interviam em questões religiosas também, das tradições, né? Então, esses homens, eles foram colocados numa posição com um objetivo. Veja que os discípulos de Jesus, que lá na frente se tornaram os apóstolos, eles não tinham acesso a Pilatos. Eles não tinham acesso às autoridades para requerer o corpo de Jesus. E aí nós encontramos também duas grandes situações que nós temos que colocar como relevância. Que naquela época, e principalmente naqueles dias, o corpo, ele não ia poder ficar ali. Primeiro, não existia hoje o que existe no Brasil, por exemplo, se uma pessoa ela morre e não aparece parente, não aparece ninguém, o município, o estado, tem a obrigação de fazer o enterro.
Lá eles não permitiam, não existia isso por parte do Estado, na época governado pelos romanos. E outra situação era que, como era de uma sexta e já entrando no sábado, a tradição a tradição judaica não permitia que os corpos ficassem expostos. Então, e nesse meio todo, esses homens fizeram a total diferença para se cumprir a palavra de Deus, para se cumprir um momento em que Deus tinha já predeterminado. Os discípulos não tinham acesso. Por outro lado também, os discípulos estavam com medo. As mulheres que seguiam Jesus, que eu já falei até aqui sobre Maria Madalena, elas tinham até a coragem para tomar determinadas atitudes. Mas também não era permitido também elas chegarem a autoridades para tomar uma atitude como essa. Então veja que se você está em uma posição, ou foi colocado, ou pretende alcançar uma determinada posição, um determinado lugar em que você está indo, você tem que entender que ali você tem um papel a ser cumprido no reino de Deus. Não somos colocados em lugar algum por um acaso. Recapitulando, que também podemos estar em determinados lugares e não cumprir o papel para qual nós fomos designados. Mas aí prestaremos conta com Deus. Prestaremos contas com Deus. Então, a pergunta que eu lanço aqui nesta noite é: o que temos feito em prol do reino de Deus? O que temos feito em prol do corpo de Cristo? Será se no lugar aonde eu trabalho, na função que ocupo, eu tenho feito isso? Será se na escola onde eu estudo, eu tenho feito isso, na faculdade? Nós sabemos que hoje a faculdade tem sido uma questão muito complexa para o próprio cristão. Precisamos fazer a diferença. Precisamos cumprir o nosso papel de cristão aonde quer que estejamos. Com o nosso patrão, com o nosso empregado, na função mais simples ou naquela mais complexa ou elevada? Será se estamos cumprindo com o nosso papel? Ou será se muitas das vezes nós temos nos excusado? Muitas pessoas vão falar, como a própria Bíblia relata, que José de Arimateias, ele servia ao Senhor, ele era discípulo de Jesus, assim como Nicodemos, no meio do sinédrio, no meio daquela assembleia importante da nação, eles tinham receios, eles tinham medo da perseguição. Só que, no momento exato para o qual eles foram colocados naquele lugar, eles não se acovardaram. Mesmo com medo, eles foram e cumpriram o papel para o qual Deus havia colocado ele naquele lugar. Agora entenda que aquele sinédrio
a mesma Assembleia que condenou Jesus. Você sabia? Sinédrio composto por 71 pessoas, escolhidas do meio do povo, eleitas, vamos dizer, se for assim, pelo povo, né? Escolhido do meio do povo. Mas esses dois também, nos seus votos, eles não consentiam a morte de Jesus. Os outros consentiram. E na hora de cumprir o papel para qual eles foram designados, eles não se omitiram, mesmo com medo. Mas eles não se omitiram. Eles foram e cumpriram o papel. E todos nós temos que fazer isso. A tua vida, meu irmão, não tem que ser vivida por um acaso ou pela metade. Talvez você diz assim, mas eu não sou capaz. Talvez você menospreza o chamado que Deus tem para a tua vida. E quando a gente fala de chamado, a pessoa logo pensa, não, é para mim ser um pastor, é para mim ser um missionário em tempo integral, é para mim ser um pastor em tempo integral, é para mim tá lá no ministério de louvor, no ministério com os uma reunião de homens, de irmãos, de irmãs, na salinha com as crianças, no OANCE. Existe uma variedade de chamado para cada pessoa. Porque, por exemplo, a pessoa diz assim, mas eu estou lá um trabalho realizado com as crianças. Trabalho de extrema importância, trabalho realizado com as crianças. Eu penso assim, porque é o futuro. Nós estamos trabalhando na base, nós estamos trabalhando na prevenção, nós estamos trabalhando, né, naqueles que futuramente estarão aí nos sucedendo. Mas há um chamado também para nós alcançarmos outras posições, outros lugares, fora do templo. No nosso trabalho como funcionário e exercendo um chamado de Deus, como patrão exercendo um chamado de Deus, como um político exercendo um chamado de Deus. Às vezes a gente resiste, a gente vai resistindo, mas enquanto não cumprir o propósito para o qual nós nascemos, sempre vai faltar alguma coisa dentro de cada um de nós. Eu quero dizer para vocês aqui que eu falo agora nesse momento eu falo de mim mesmo. Eu falo porque eu já resisti muitas das vezes de a gente saber que tem um chamado para determinada área e aí fica resistindo. Muitas das vezes porque fica assim pensando, o que vão pensar, o que vão falar. Não podemos mais. A igreja precisa avançar. E a igreja avança comigo e com você. Eu confesso para os irmãos que hoje, meditando na palavra de Deus, eu queria vir aqui nessa noite e dar uma palavra de fé, uma palavra de milagre, uma palavra de transformação. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis na nossa nação, no mundo em geral. Nós estamos vivendo algo que nunca aconteceu da forma que está acontecendo, principalmente no Brasil, porque a situação que nós estamos vendo afora aí não é só o vírus, né? Não é só o vírus, existe
pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo para querer fazer outras coisas na nossa nação. Eu busquei, briguei, relutei durante o dia, mas a palavra que Deus deu para mim e para você foi essa. Vamos cumprir com o propósito para o qual fomos chamados, seja lá onde Deus quer ou queira nos usar. Não vamos fugir mais. Eu não fujo mais. Eu cedo aquilo que Deus, para onde que Deus tem me chamado. E que Deus abençoe a tua vida para que você seja assim também, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida para que você possa tomar essa mesma atitude. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor. Eu oro com cada uma dessas pessoas que nos ouve neste momento. Meu Deus, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor. Que esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações possa ser como a semente que esteja caindo numa terra fértil, que vai germinar, nascer, crescer e produzir muitos frutos, Senhor. Abençoa a cada um de uma forma poderosa. Fortalece aqueles que estão fracos. Renova as forças daquele que não tem mais nem vigor. Levanta os caídos. E abençoa de uma forma poderosa, Senhor. Para que cada um possa cumprir o propósito para o qual o Senhor permitiu que ele viesse a nascer, viesse a existir. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus ele continue abençoando a vida de cada um de vocês de uma forma toda especial. Domingo nós estaremos ali juntos, adorando o Senhor, com os devidos cuidados, irmãos. Nós temos que prestar muita atenção nos cuidados que nós temos que ter nos cultos, porque ainda não estamos acostumados a viver nessa situação, né? E não vamos nos acostumar mesmo. Mas evitar estar saindo do templo, né? Quando chegar, olha, eu dou um conselho aqui, né? Essa até permissão aí do meu pastor, né? Pastor Pompeu, dá um conselho. Se você puder, leve a sua garrafinha de água, né? Leve a sua garrafinha de água, deixe do lado da sua, ali próximo da sua cadeira. Tá com vontade de beber água? Já bebe ali, né? Eu falo, oriento. Cheguei, eu vou lá no banheiro antes de sair de casa, ou na hora que estiver lá, vou antes, né? Para evitar, né? Para evitar. Então, vamos procurar nos ater aos cuidados que foram designados para que nós pudéssemos ter durante esse período de pandemia, né? Para que a gente possa continuar, né? Com essa liberdade aí de poder estar, mesmo limitado, estar cultuando a Deus juntos, né? Hoje nós temos liberdade, né? Estamos orando para que continuamos assim, mas nós temos que colaborar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenham uma noite muito abençoada em o nome do Senhor Jesus.